Oi, tudo bem com você? Eu me chamo Matheus e estou estudando psicologia, principalmente com foco em psicanálise. E esse vídeo é o início de uma série onde semanalmente eu vou trazer um vídeo com um tema focado em psicanálise sobre os meus estudos. E como primeiro vídeo, eu acho que não tem outra dúvida maior do que o que é a psicanálise. Então, indo direto ao ponto, psicanálise é basicamente uma forma de você entender o que passa dentro da sua cabeça, como acho que quase toda a psicologia faz. Mas o foco da psicanálise é basicamente entender o que você não entende e o que você não vê que está dentro da sua cabeça. Meio estranho, né? Mas vamos entender isso melhor. Então, basicamente, isso vai implicar que a psicanálise ela estuda o inconsciente, algo que não está no consciente, né? Falando de maneira bem simples, tudo que você não percebe ou não sabe que existe. Então pode ir desde desejos e vontades que estão escondidas, pode ser traumas que você não lembra e a sua cabeça decidiu apagar, pode ser até repetições ou escolhas que você sempre faz e não sabe o porquê. Então, para a psicanálise, ela acredita que nem tudo que a gente acredita, nem tudo que a gente sente, nem tudo que a gente sabe é consciente. Então, muitas vezes que a gente tem um sintoma, algo que atrapalha a nossa vida, que a gente repete uma história ruim que nos faz mal, e a gente basicamente sofre, né? E a gente não sabe o porquê, acha que é destino, não sabe o porquê algo acontece, acha que é azar. Aí que ela entra. Ela tenta entender o que até mesmo a pessoa acha que não existe. Ela tenta ir numa parte da mente onde tem os pensamentos mais profundos, onde tem traumas que a pessoa não lembra, histórias que ela decidiu esconder dela mesma por conta de se sentir mal lembrando delas. Então a psicanálise vai nessa parte profunda da mente e meio que revira ali, tentando encontrar as respostas. Ah, mas a teoria é linda, né? Mas como é a prática da psicanálise? Bem, basicamente a gente tem duas pessoas, chamado de analista e o analisando. Vamos chamar o analisando de paciente, para ficar mais simples de entender. Então, o paciente fala e o analista escuta. E é basicamente isso. Só que é criado um ambiente sem julgamentos e principalmente sem conselhos. O importante não é a resposta, e sim abrir caminho para perguntas. Então, dificilmente numa sessão de psicanálise vai ter muitas interrupções do analista tentando dar soluções para o problema. Falando, não, você deveria fazer tal coisa, ou, eu acho que você estava certo nesse ponto. Isso não acontece na psicanálise. O maior foco em abrir caminho para a pergunta é basicamente fazer o paciente falar infinitamente, por assim dizer. Ele fala tudo que passa na sua mente, desde sonhos, lembranças, piadas, dores que ele já sentiu, e o analista escuta isso atentamente. E esse papel do analista parece fácil, pô, ficar ouvindo só, pô, tranquilo. Fico aqui, ó, tô nem aí e fico com cara de quem tô interessado. Mas não, o analista ele tem que escutar de verdade, prestar atenção em algumas palavras que a pessoa decidiu escolher, porque ele usou tal palavra e não tal palavra para formar tal frase. Ou às vezes, num silêncio, está sobre um assunto e de repente a pessoa trava, pensa e volta. Por que ela travou? Ela estava num pensamento tão fluido. Será que passou algo na mente dela que fez ela, opa, acho que vamos mudar de assunto? Pode acontecer. E quem faz essas decisões de palavras, essas, opa, mudar de assunto? Então o analista tem que pegar essas pequenas pontas de inconsciente que transborda pelo paciente. E aí isso vai ajudar o analista a direcionar os pensamentos do paciente até que ele encontre a sua própria solução, evitando loops de pensamentos ou até mesmo um escape que ele sempre toma, levando ele de novo ao início do problema. Então, basicamente, a psicanálise não é autoajuda, não é terapia por base de conselhos. Você não entra numa terapia também esperando respostas rápidas, às vezes uma melhoria imediata na primeira sessão. Pode ser que alguns analistas
deem uma dica ou outra para uma solução imediata para diminuir um pouco a angústia. Mas não é para solucionar a angústia. A angústia, em teoria, faz bem para o paciente, porque foi o método que ele usou para solucionar um outro problema. Se você corta essa angústia, ele vai achar outra solução, às vezes até pior, para solucionar o problema lá de trás. Então vai ser muito difícil na psicanálise você ser direcionado a tomar um remédio forte ou usar técnicas para fazer algo. Isso tem a sua parcela de ajuda e tem casos que precisa ser usado, mas a psicanálise tenta ir na raiz e resolver de lá. E muitas vezes é um processo mais demorado, mas muito mais eficaz e leve depois para o paciente, sem sequelas, sem dependência. Ah, mas para que eu vou fazer terapia? Eu já tô doido, já tô maluco. Ah, a vida é assim mesmo, tá todo mundo louco. Bom, se você pensa assim, tudo bem, mas eu te recomendo terapia. Terapia, por base da psicanálise, é muito boa porque ela te ajuda a se conhecer. Falar tudo o que você pensa em voz alta, com o analista direcionando seus pensamentos para evitar esses loops e retornos de início de pensamento, tudo, vai fazer você entender o porquê você toma as decisões, o porquê tal coisa sempre acontece comigo. Vai te ajudar a entender tudo isso e vai te ajudar a entender que os seus sofrimentos têm um sentido. Não é, ai, aconteceu, e é isso, ai, sempre comigo. Não, tem um sentido. A sua cabeça escolhe ir por certos caminhos que dá certos resultados porque ela se sente basicamente confortável com esse resultado. Ah, não é o melhor, mas também não foi, não me esforcei muito, então tá bom. E aí ela vai repetindo isso e você conscientemente não percebe. Então a psicanálise te ajuda a trazer essas coisas para o consciente, você entender. Então é por isso, se você quiser, mudar com o tempo. Então, basicamente, é isso que é a psicanálise. Eu tentei trazer de um jeito muito mais simples de entender, sem falar muito de história, sei lá o quê. A história da psicanálise tem trilhões de vídeos falando sobre. Começou no século XIX, veio do Freud e tudo mais. Mas hoje em dia a psicanálise ela está muito refinada, moldada, né? Então falar sobre a história base da psicanálise, você vai ter que falar de milhões de coisas depois até chegar à psicanálise de hoje em dia, né? Então eu já meio que dei essa filtrada e passei a ideia geral da psicanálise. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês veem algo de outro jeito ou veem que eu falei algo errado, por favor, deixe no comentário que com certeza eu vou retificar isso daí. E no próximo vídeo eu estou pensando em trazer sobre o recalque e o que ele é, como que ele ajuda a gente, como ele atrapalha a gente. É algo muito básico da psicanálise, né? Você estuda psicanálise por 10 minutos, já aparece essa palavra, recalque. O que que é isso? Vou trazer na próxima semana, tudo bem? É isso. Se você gostou, deixe seu like. Um forte abraço por ter visto até aqui e muito obrigado. Tchau, tchau.